Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que continue assim. Alunos, essa é a nossa aula 8. Nós continuaremos falando sobre os indicadores econômicos dos continentes europeu, asiático e oceânico. Será a segunda parte da nossa aula que iniciou na aula anterior, ok? Na aula passada, alguns de vocês, principalmente quem participou do chat, pediram para que eu desse um pouco mais de tempo nas atividades, né? Realmente, nessa correria da aula, e a gente tem um tempo mínimo também, um tempo máximo na verdade, um tempo máximo para acabar a aula, né? A gente não pode passar de 40 a 45 minutos. Então, por isso que às vezes eu dou uma corridinha no chat. Eu vou tentar, nessa aula agora, dar um tempinho maior para vocês nas respostas do chat. Eu vou aumentar um pouquinho mais, mas não dá para aumentar muito não, amores, senão depois acaba atrasando bastante todo o conteúdo da aula, combinado? Bom, como eu disse a vocês, a aula é feita para vocês e não para mim. Então, como vocês pediram para esse aumento, a gente vai aumentar um pouquinho então, tá ok? É importante que vocês falem e peçam sugestões também, tá? Na medida do possível que eu puder, eu vou atendendo a todos aí. Amores, vamos então às informações da aula e a gente retorna daqui a pouco. Alunos, no slide a seguir, eu irei passar uma retomada da aula anterior, tá? Bem resumidinho, justamente para nós ganharmos tempo, e é o que veremos nessa aula logo a seguir também. Se vocês desejarem, pode dar um print no slide ou retomar depois, né? Assim que a aula estiver no canal, vocês podem retomar e dar um print depois também, se não der tempo, belezura? Logo em seguida, para a gente não perder tempo também, iremos dar a uma atividade no chat, tá? É a mesma que ocorreu no CMSP, e vocês terão um tempinho maior aí para essa atividade. Vamos então às informações e logo em seguida a gente já vai para o chat.
Na verdade, amores, essa atividade, tanto no CMSP quanto aqui no canal, foi mais para darmos uma conclusão naquela terceira atividade que vocês acabaram fazendo lá no Google Formulários da aula 7. Ou se ainda vocês não fizeram, façam, tá? Ela já se encontra no Google Classroom de vocês. Alunos, agora iremos a ver um vídeo, ele é bem curtinho, ele é do canal do IBGE, né? Aquele IBGE Responde, que fala sobre o PIB, tá? É para que ele serve, qual a finalidade que o país usa, é um dos indicadores aí que se usa para a economia do país. Não é o melhor, tá? Quando você quer uma situação ampla, mas é um indicador também, né? Nesse vídeo ele deixa um pouquinho claro o que significa esse tema aí, tá? Que é o tema, que é justamente esse tema da nossa aula, tá? Vamos assistir lá. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre um popstar, o PIB, Produto Interno Bruto. Todo mundo já ouviu falar do PIB e rola maior frisson quando ele aparece. Muitos o consideram como o principal termômetro de uma economia. Mas por que tanta histeria? Para começar nossa conversa, vamos definir o que é o PIB. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, geralmente em um ano. Todos os países do mundo calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. O PIB do Brasil em 2015, por exemplo, foi de 5,9 trilhões em valores correntes. Para você entender melhor, vamos imaginar um país chamado Pãolândia, que não possui relações com o exterior e produz apenas trigo, farinha de trigo e pão. Nele foram produzidos o equivalente a R$100 de trigo. Todos os R$100 de trigo foram usados para produzir R$200 de farinha de trigo, que por sua vez foram todos usados para produzir o equivalente a R$300 de pão. O PIB de Pãolândia é, portanto, de R$300. Talvez você esteja se perguntando, mas e os valores relativos ao trigo e à farinha? Como vimos na definição do PIB, o que entra no cálculo são os bens e serviços finais. O termo finais é para não cairmos no erro da dupla contagem. Afinal de contas, o vendedor do produto final, o pão, pagou pela farinha que comprou. Sua renda não é de R$300, mas sim de R$100. E é isso o que ele vai guardar em seu cofrinho. Analisemos de outra forma. Vamos supor que um cliente compre todo o pão do padeiro por R$300. Desses 300, o padeiro gastou 200 na compra da farinha de trigo. O produtor de farinha, por sua vez, pagou R$100 ao produtor de trigo. Se supormos que para a produção do trigo não há insumos, os R$100 se tornam a renda do próprio produtor. Somando a renda dos três elos, temos 100 mais 100 mais 100, que é igual aos 300, o mesmo valor equivalente ao da venda total do pão. Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos ao preço em que chegam ao consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados. No exemplo anterior, caso houvesse um governo que cobrasse um imposto de R$10 sobre a venda do pão naquele período, o PIB seria então de R$300 mais R$10 igual a R$310. Bom, tendo tudo isso em vista, podemos dizer que o PIB é o total da riqueza existente no país, certo? Errado! Não podemos! Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional. Mas, na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Então, se, por exemplo, um mago muito poderoso usa um feitiço que congela todo um país por um ano, o PIB desse país nesse ano será nulo. Para o cálculo do PIB são utilizados diversos dados, alguns produzidos pelo IBGE e outros de fontes externas. É como se cada pesquisa ou fonte de informação utilizada fosse uma peça de um quebra-cabeça que, quando encaixadas, formam o PIB. Senhoras e senhores, com vocês, o PIB. Não é à toa que ele é considerado um
Popstar. Sua apresentação leva a plateia de economistas, políticos, empresários, entre outros, à loucura. A partir de sua performance, podemos fazer um show de análises, como traçar a evolução do PIB no tempo, comparando seu desempenho ano a ano, fazer comparações internacionais do tamanho das economias dos diversos países, analisar o PIB per capita, divisão do PIB pelo número de habitantes. Esse resultado mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país se todos recebessem partes iguais. Realmente, o PIB dá o que falar. Contudo, ele é apenas um indicador, uma espécie de indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um país pode ter um PIB relativamente baixo, como no caso da Islândia, mas ter um altíssimo padrão de vida. Ou, como no caso da Índia, pode ter um PIB alto e um padrão de vida relativamente baixo. Por hoje é só. Então curta e compartilhe nossos vídeos e não deixe também de assinar o nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo... Vocês viram nesse vídeo da série IBGE Explica que o PIB é a soma de todos os bens finais da economia de um país e ele pode ser medido de forma trimestral, semestral ou anual. O anual que é a forma que a maioria dos países utilizam, tá? Eles fazem até pequenas pesquisas bimestrais, trimestrais e semestrais, mas a maioria dos países adotam o PIB por ano mesmo. Bom, se você não entendeu muito bem, você pode depois assistir novamente essa aula, ok? Não tem problema nenhum, tranquilo. Vamos ver um slide com uma conclusão sobre definição de PIB. E em seguida, uma tabela também sobre os maiores PIBs mundiais, ok? O Brasil, amores, é um exemplo do que foi falado aí no vídeo do IBGE, né? Embora tenha uma economia relativamente alta, ele não reflete em outros indicadores, principalmente os sociais, e nós temos uma grande parte da população desempregada, indicadores educacionais baixíssimos, como setores de habitação, segurança e saneamento básico ruins. A pandemia, na verdade, ele só fez esses indicadores escancarar os nossos problemas. Vamos ver um vídeo que o próprio CMSP passou da TV Brasil, tá? Ela ilustra um pouco de alguns conflitos comerciais entre esses dois países que nós vimos aí no gráfico, tá? Estados Unidos e China.
Em meio aos esforços para a retomada das negociações entre as duas maiores potências econômicas do planeta, a China pediu para que os Estados Unidos tirem imediatamente as sanções contra a maior fabricante mundial de equipamentos de telecomunicações, a chinesa Huawei. Os Estados Unidos proibiram o uso de tecnologias da empresa que está no topo dos serviços de infraestrutura para redes de acesso 5G, citando questões de segurança nacional. Isso impediu que fornecedores americanos vendam para a Huawei sem aprovação especial. Ontem, o presidente americano Donald Trump disse que é possível sair da reunião neste fim de semana com o líder Xi Jinping com um acordo. As relações entre os dois países ficaram mais tensas desde que as negociações para encerrar uma guerra comercial em maio não deram certo. Desde então, as duas nações já impuseram tarifas de até 25% sobre bilhões de dólares de bens uns dos outros, em uma disputa que dura quase um ano. Resta saber se Xi Jinping vai fazer alguma concessão tecnológica e se Trump, que iniciou uma campanha para a reeleição em 2020, vai deixar de lado o discurso bélico. Bom, aí no vídeo mostrou uma disputa acirrada entre Estados Unidos e China, né, pelo cenário econômico no mundo. É normal isso. Essa tensão também já ocorreu há décadas atrás dos Estados Unidos com o Japão, por exemplo, ou dos Estados Unidos com a Rússia, mas aí foi uma questão bélica, né? Com o Japão foi uma questão bélica como uma questão econômica. Isso é normal dos países que estão na ponta mesmo da economia. Vamos agora à nossa segunda atividade no chat, tá? Com base nas seguintes perguntas. Eu vou passar 2 perguntas, vocês vão responder lá. São perguntas que foi feita também no CMSP. Assim a gente não foge muito do assunto das aulas de lá. A primeira, em quais continentes estão localizados os países com maiores valores de PIB? E a segunda, qual país da América Latina está nessa lista? Eu vou colocar o gráfico para vocês, as perguntas, e a gente vai respondendo lá no chat então, ok?
Bom, quem citou Europa e Ásia acertou, assim também como a América do Norte. Vocês poderiam ter respondido também Europa, Ásia e América, mas ficaria a resposta mais próxima do acerto, ou é a resposta que vocês deveriam estar fazendo, incluindo Europa, Ásia e América do Norte, tá? Porque a gente nós só vimos lá no gráfico Estados Unidos e Canadá, né? Que está entre os 10 maiores. E o país da América Latina é o Brasil. Agora, alunos, eu irei apresentar um gráfico mais específico para vocês sobre as nossas aulas e logo em seguida também irei explicar sobre o PIB per capita, tá? Vamos então a essas explicações aí. Amores, vamos dar uma analisada agora. O CMSP, ele colocou também lá na aula deles um gráfico dos maiores PIB. E aí ele separou, tá? Então vou passar o mouse aqui para vocês verem. Ele separou os países da Europa, alguns países da Europa, assim também como alguns países da Oceania e da Ásia, tá? Então nós temos nesse PIB aqui, com dados também de 2019 em milhões, tá? Nós temos a Alemanha, Reino Unido e França, tá? Eles representam a Europa. Nós temos aqui também a China, o Japão e a Índia, que representa a Ásia. E colocou também nesse gráfico também a Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Vocês percebem, dá para perceber no mapa que o PIB predominante é o PIB asiático, né? Seguido do europeu. Embora aquilo que eu falo para vocês e venho falando aí durante a aula, PIB não necessariamente mostra a situação social, política e econômica do país. Você tem, por exemplo, Alemanha, Reino Unido e França, que tem um PIB menor, mas tem um padrão de vida, um poder de compra muito maior do que países como a China, Japão e a Índia. Tá? A Índia, por exemplo, ela tem um PIB semelhante ao da França, tá vendo aqui, olha? Mas a situação econômica, a situação de pobreza que vive o país não se compara à situação da França. É infinitamente superior, as condições são infinitamente melhores na França que na própria Índia, tá? Então o PIB é um dos indicadores, correto? Tá, então eu coloquei aqui, né? Então Ásia, só para a gente confirmar: Ásia, China, Japão e Índia. A Europa, Alemanha, Reino Unido e França. E a Oceania, Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Ok? Agora nós temos aqui a definição de PIB per capita. O que significa isso? Por capital, ou por cabeça, ou por número de habitantes, que é o que tem aqui, olha. A divisão do PIB em números de habitantes. Como é medido isso aí? Mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país se todos recebessem partes iguais. Nós sabemos que a distribuição da riqueza não é igual para todas as pessoas em qualquer lugar, em qualquer país, né? A gente tem essa divisão desigual da riqueza. Mas seria uma média, né? Então você pegaria o valor do PIB e dividiria pelo número total de cada país. Como que ficaria então? Eu tenho um exemplo aqui embaixo, né? Então o PIB é a divisão do número de habitantes, né? Então você pega o valor do PIB e divide pela população em partes iguais. Então ficaria assim: o PIB do Brasil era aproximadamente, a gente já viu no início da aula, de 7,3 trilhões. O CMSP colocou o valor em zeros para vocês terem uma noção de quanto
é 7,300 milhões. Então são 7 trilhões e 300 milhões de reais aqui. Tá? Então essas são informações em reais. A população do Brasil é 210 milhões 147 mil pessoas. Você pega o PIB e divide pelo total da população, quanto nós teremos por cada população, por cada pessoa, 34.737,59. Nós já sabemos que nem todo mundo ganha, aliás, pouquíssimas pessoas têm um salário de 34 mil reais ao mês aí, né, por pessoa. Praticamente isso aí não representa nada. Então, para vocês terem uma base, como só o PIB como indicador econômico, ele não serve como referência. A gente precisa ter outros tipos de indicadores aí para analisar isso, correto? Vamos dar uma olhadinha, tem mais uma parte aqui que mostra uma coisa aqui que eu vou passar para vocês, o PIB como indicador da economia. Tá? Então vamos colocar aqui o nosso último slide. Para uma análise mais profunda, é o que eu acabei de falar agora, não é aconselhável utilizar apenas o PIB de um país ou região. Tá? Então não é só válido aí na parte escrita está apenas repetindo 2 vezes, né? Tá ok? Bom, o PIB ele é um indicador da economia. Apenas com ele não podemos saber outros detalhes sobre um país, como distribuição de renda, como qualidade de vida, educação, saúde. Para isso que vocês já fizeram em aulas comigo, divisões sobre o IDH, nós já vimos também outros tipos de divisões. Tem uma divisão que chama Gini, tá? É um outro tipo de divisão que dá para você ter uma noção da economia de um país de uma forma mais justa, mas principalmente o IDH é um indicador que mede melhor, porque ele engloba tanto distribuição de renda, tanto qualidade de vida e saúde, como educação também, ok? Alunos, estamos quase chegando ao final da nossa aula. Vamos agora à última atividade no chat. Eu vou dar um tempinho maior nessa atividade devido à complexidade um pouquinho das 2 perguntas. Em seguida, daí eu volto e a gente faz um comentário e encerra a nossa aula de hoje. Belezura?
Alunos, é bom ressaltar que tanto a China, que possui uma economia de ponta, né, que compete de igual para igual com os Estados Unidos, não conseguiu resolver a questão da igualdade de renda em seu país. Isso é um problema que afeta vários países, não é só países pobres também. Lógico que os países que estão em nível de terceiro mundo, a dificuldade é enorme. Mesmo na China, existem enormes bolsões de pobreza em algumas regiões em todo o território chinês. E falta uma infraestrutura também de habitação, transporte, saneamento básico em muitas regiões lá na China. Por isso que só o PIB não reflete a real situação econômica de um país. Amores, as atividades do Google Classroom estão disponíveis ao longo da semana, tá? Então eu já vou deixar essa aula mais o texto complementar e atividade do Google Formulário ao longo dessa semana, tá ok? Já vai dar para fazer também. Registrem seu nome aí no chat e sua turma, tá? Para computar a nota de participação de vocês também. Mas mais uma coisa também que eu tenho que lembrar para vocês. Já tem 2 atividades para serem feitas. Tem muita gente que já fez, mas tem muita gente que também não fez, tá? Quem ainda não realizou nenhuma atividade, não deixa para fazer no final, depois fica muita coisa, tá bom? Então, junto com essa atividade agora da aula 8, já serão 3 atividades. Então, quanto mais tempo vocês deixam lá, mais acumula o número de lições para fazer, tá bom? E a gente volta na semana que vem, dando continuidade às nossas aulas. Um beijo no coração de todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.